Oi, oi, tudo bem? Tudo certinho contigo? Lembra que nós estamos nas questões ambientais, que é um grande bloco de análises muito importante para diversas provas, na verdade todas, e o Enem fortemente também. Então a gente agora finaliza com as conferências ambientais. O nome Conferências Ambientais te faz pensar que apenas discutiremos questões relacionadas ao meio ambiente. No entanto, tome cuidado. Várias dessas questões que a gente vai abordar também envolvem a questão social, tá? Então as conferências ambientais não foram apenas discutidas questões ambientais. Vamos entender um pouquinho mais isso. Outra questão importante, aqui são marcos de organização mundial e política a partir dessas questões. Discussões globais de como nós podemos melhorar o mundo, tanto na questão ambiental quanto social. Então seriam importantes questões para você mencionar na redação. Então a gente vai ter aqui alguns marcos políticos que mobilizaram o planeta e daí saíram diversos documentos, diversas conferências que podem te ajudar naquela questão da redação, para embasar aí o teu texto. Vamos lá então? Ó, é muito recente esse pensamento ambiental, tá? Realmente, nós começamos a despertar um pouquinho para discussões ambientais a partir da segunda metade do século XX. Embora já tivemos algumas discussões, né, algumas ações mais pontuais antes disso, foi a partir desse contexto, século XX, principalmente a segunda metade, que a gente começa realmente a pensar nas questões ambientais. Então, marco aqui o Clube de Roma. O Clube de Roma, na verdade, é um conjunto de cientistas que começaram a se debruçar, né, nessa questão envolvendo as questões ambientais. Então, eles começaram a questionar o limite do crescimento a partir de um relatório, né, e que expunha que a Terra era um sistema limitado de recursos, e que, portanto, nós deveríamos começar a tomar cuidado, porque até então havia um pensamento de recursos infinitos, e agora eles começam a entender e jogar para a sociedade uma discussão de o quanto a gente pode crescer usando os padrões que a gente tem usado de consumo e de degradação. Então começa por aqui na década de 70. E aí, logo depois, nós teremos a primeira grande conferência internacional a partir da questão ambiental, no ano de 72. Perceba só, aquelas conferências, aqueles momentos que estão com este asterisco aqui em vermelho são os mais importantes no teu resumo, são os mais relevantes momentos, tá bom? Então a primeira, né, primeira grande conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente ocorre em 72. Ela vai ocorrer em Estocolmo, na Suécia, tá? Foi a primeira, foi o pontapé inicial das discussões envolvendo as questões ambientais a partir da ONU globalmente, tá? Então é importante lembrar que a gente teve aqui uma discussão, a primeira discussão, a partir do desenvolvimento industrial e as pressões ambientais e a preservação. Então é importante entender que foi um grande pontapé inicial, perceba aqui algumas fotos, né? E daqui foi criado um importante órgão da ONU, vem cá agora, tá? Foi criado o PNUMA, traduzindo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Inclusive, é importante lembrar e salientar que a sede do PNUMA e um dos mais importantes prédios da ONU ficam na África, aqui, ó, em Nairobi, capital do Quênia, tá certo? E o PNUMA, ele é o braço da ONU, lembrando que a ONU tem vários braços, mas esse é o braço que vai lidar com questões ambientais. Este órgão, por exemplo, ele vai manter o estado do meio ambiente sob monitoramento, vai alertar as nações e os povos a partir das ameaças e problemas ambientais, recomenda medidas, né, consultorias. Então, esse é o órgão responsável por promover a conservação do meio ambiente, o monitoramento, né? E aí também a questão do despertar de, enfim, promover consultorias para buscarmos um desenvolvimento sustentável. Embora eu já tenha falado a palavra desenvolvimento sustentável, como essa é uma aula que fala de uma linha histórica, né? A gente está vendo aqui de uma progressão histórica, portanto, te peço, se você estiver fazendo o resumo, tenta colocar de uma ordem cronológica, tá? É importante você entender aqui, porque as conferências recebem nomes a partir da cronologia delas. Então a gente ainda, né, falou aqui sobre desenvolvimento sustentável, mas nesse momento aqui ainda não surgiu esse termo, ele vai aparecer um pouquinho depois. Ó, esse termo, né, desenvolvimento sustentável, ele vai surgir a partir de alguns relatórios, porque assim, ficou incumbida a ex-primeira-ministra Gro Harlem Brundtland, a ex-primeira-ministra, né, norueguesa, né? Importante salientar que ela foi a ex-primeira-ministra norueguesa que anteriormente era ministra do Meio Ambiente.
Inclusive, por esse motivo ela foi escolhida, né? Ela conta na entrevista que justamente chegaram nela, ó, Gro, você foi a única primeira-ministra que já foi ministra do meio ambiente. A gente sabe que, infelizmente, o meio ambiente é sempre muito negligenciado. Então ela teve essa façanha, portanto, é muito importante, eu acho muito fundamental que seja uma mulher, né? Poxa, uma mulher da política, buscando questões da política e da ciência, já que aqui se trata de um levantamento, de um inventário ambiental. Então a Gro Harlem, ela ficou responsável por o desenvolvimento de um relatório muito técnico, olhando quais são os problemas ambientais, fazendo um levantamento global das questões ambientais, muito importante, tá? Esse relatório, ele vai começar a ser criado em 83 e vai ser finalizado em 87. Uma grande força-tarefa de diversas disciplinas, de diversas áreas, buscando e entendendo as questões ambientais globalmente. Em 87 vai ser divulgado esse relatório, esse inventório, né, que vai ser o relatório Brundtland, recebendo o sobrenome da primeira-ministra, ou melhor, da ex-primeira-ministra norueguesa. E aí então, esse relatório vai ser divulgado, né, e vai ser ele que vai trazer pela primeira vez o termo, o conceito desenvolvimento sustentável. Tá bom? Então olha que importante. Infelizmente nós temos pouquíssimas contribuições de mulheres na ciência, né? Então sempre que elas aparecem, eu acho fundamental que a gente né, faça aí uma menção importante, que a gente faça aí, né, que a gente de fato celebre, que a gente de fato acabe elevando essas mulheres tão importantes, né? Que às vezes são tão negligenciadas na história da ciência ou precisam apenas, ou apenas né, conseguem mostrar suas descobertas a partir do nome de um homem. Então é importante a gente entender e também enaltecer essas mulheres na ciência, não é verdade? E vamos lá, na ciência e na política, né? Nesse caso aqui, muito importante. Vem cá. Ó, desenvolvimento sustentável. Seguinte, o desenvolvimento sustentável, ele é um termo que ele vai sendo modificado, ressignificado, retrabalhado ao longo das conferências e ao longo do tempo, né, ao longo dos encontros, e conforme a gente vai amadurecendo essa questão e essa fala das questões ambientais. Lembra que isso é muito recente. Então, desenvolvimento sustentável, eu vou trazer para ti agora como a gente reconhece esse termo. Ele vai aparecer pela primeira vez lá no relatório Brundtland, e hoje a gente entende da seguinte forma. Agora vem cá. O desenvolvimento sustentável, ele trabalha com três importantes esferas, com três importantes questões. Aqui comigo, ó, a gente sempre pensa em desenvolvimento sustentável da questão ecológica, né, do meio ambiente. Então isso aqui para ti não é nenhuma novidade. E o desenvolvimento que a gente entende como né, sistema, ele envolve a questão econômica, tá bom? Agora, existe um elemento social. Para o desenvolvimento ser sustentável, ele precisa conjugar essas três esferas, entende? Perceba só aqui neste esquema, esquece Dudu, olha para a imagem agora rapidamente. Ó, percebe que nesse esquema a gente né, consegue entender que a partir do momento em que nós temos a convergência desses três elementos, aqui no meio, ó, é que eu tenho de fato o desenvolvimento sustentável. Quando eu consigo alinhar essas três dimensões. Ou seja, uma empresa que preserva o meio ambiente, mas não trabalha com a inclusão social, ela não é sustentável. Ela pode ser ecológica, mas sustentável ela não é. Então eu preciso trabalhar com a inclusão social também. Por isso que eu te disse lá no início, que não se trata apenas de uma questão ambiental. Até porque entendemos que se a sociedade, se não houver inclusão social, não tem como preservar o meio ambiente. Não há como preservar o meio ambiente enquanto pessoas moram sem esgoto, né? sem saneamento básico, entende? Então é necessário levar infraestrutura, desenvolvimento social, para que o meio ambiente também seja preservado. Então isso é importante, tá? E aqui, ó, uma outra relação importante que o relatório Brundtland trouxe é o seguinte, ele vai entender que a gente precisa preservar os recursos para gerações futuras. Então a preocupação é com o futuro também. Então o desenvolvimento sustentável, ele prega que ele precisa sustentar-se para as próximas gerações, tá certo? Ó, em 88, um outro importante órgão, né, uma outra importante dimensão foi criada, que é o seguinte, é o IPCC. O IPCC nós já tivemos uma conversinha sobre ele, lembra? É o painel intergovernamental das mudanças climáticas. Falamos um pouquinho sobre ele nas aulas sobre aquecimento global. É esse painel que faz o monitoramento, as pesquisas a partir do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, esse painel que foi criado em 88, ó, tem a minha idade,
ele foi criado justamente para fazer o levantamento. Toma cuidado aqui, tá? Não é no painel que se discute essas questões. Nós iremos falar sobre as COPs. Na verdade, a gente já falou o que são e a gente vai daqui a pouco ver onde elas foram criadas nessa cronologia. Ou seja, não é aqui que se discutem as questões das responsabilizações a partir das emissões de gases de estufa. É aqui que são feitos levantamentos de quantos gases foram, entende? Então o levantamento é feito pelo IPCC. As discussões políticas são feitas em outra questão, em outro contexto. Tranquilo? Então o IPCC é quem faz o levantamento, tá? É um órgão filiado à PNUMA que vai fazer esse monitoramento. Tranquilo? Por favor, agora, mais uma importantíssima conferência. Na verdade, a mais importante conferência ambiental da história. A de Estocolmo foi a primeira, mas essa foi a maior, a mais significativa. E olha onde ela foi, é isso aí. Em 1992, nós tivemos a maior e mais importante conferência com 172 países presentes, 10 mil participantes, 116 chefes de Estado, ou seja, reis, primeiros ministros, presidentes. Tá vendo a importância? Então aqui foi a maior, ou no Brasil foi a maior conferência ambiental já promovida na história. Daqui surgiram várias outras importantes conferências menores, surgiram vários outros órgãos e surgiu um importante documento, tá? Então, surgiu daqui a Convenção sobre a Biodiversidade e a Convenção sobre a Biodiversidade, que a gente vai ver daqui a pouco, um tratado que vem dela. A Convenção sobre a Desertificação, então Convenção sobre Desertificação, Biodiversidade, aqui muito importante a Agenda 21, tá? A Agenda 21 é o mais importante documento criado, tá, nessa questão. Então é importante que você coloque aí, né, em evidência. E aqui também, as conferências sobre as mudanças climáticas, também conhecida como Conferência das Partes, a COP. Então, da Rio 92, ou Eco 92, ou Cúpula da Terra, ou Cimeira da Terra, tá? São todos sinônimos. Vários braços, vários órgãos, várias discussões foram criadas em um importante documento. Agora vamos aprofundar essas questões aqui. Vem aqui comigo rapidamente. Primeiro, a Agenda 21. A Agenda 21 é o documento que foi produzido a partir deste encontro. É o documento que formaliza o compromisso das nações na questão ambiental e social, entende? Então, ali que eles assinaram um documento se comprometendo a buscar um desenvolvimento sustentável, a buscar um meio ambiente equilibrado e a justiça social. Então, esse documento é importante, tanto que cada um dos países fez a sua Agenda 21 interna. O próprio Brasil também construiu a sua. Então, aqui, a gente vai ter a agenda, o documento, a formalização do país em relação ao compromisso perante ao mundo de mudanças e de buscarem um desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Então é importante você colocar, percebe que cada país se comprometeu a refletir, tanto global quanto localmente, as suas ações, tanto na forma de governo como empresas, as ONGs. Então é um documento muito importante mesmo, fundamental. E a partir dos anos 90, a gente percebe 2000, alguns outros frutos que foram acontecendo pós-Rio 92. Aqui, a COP, a primeira COP, que inclusive ocorreu nas Bahamas em 94, lembrando que a COP deu origem ao Protocolo de Kyoto, lembra que a gente viu lá em 97? E também ao acordo climático, a COP 21 em Paris, lembra? E olha só, olha que importante, a COP 8 ocorreu no Brasil, em Curitiba, de 20 a 31 de março de 2006. Então nós já sediamos uma COP, importante você lembrar disso também, tá certo? Vem aqui comigo um pouquinho, a Conferência das Partes sobre a Convenção da Biodiversidade. Em 2000, aqui a gente teve o Protocolo de Cartagena sobre a biossegurança. Inclusive, o Protocolo de Cartagena é um protocolo que vai também trabalhar com a questão dos transgênicos, né? Então, existe uma relação meio complicada, porque muitos países que são grandes produtores de transgênicos, e os transgênicos a gente já sabe que são abertamente e sem nenhum tipo de dúvida agressivos à biodiversidade, muitos países que assinaram o protocolo, inclusive o Brasil, fazem uso de transgênicos, né? Então, é importante entender isso aqui. Então, o Protocolo de Cartagena, por exemplo, assegurando a biossegurança no ano de 2000, tá bom?
Então, percebe que várias discussões saíram da Eco 92, que foi a mais importante das convenções ambientais, tá bom? Fechou? Ó, e aí o seguinte, feita a Eco 92, vários organismos, várias discussões, vários compromissos foram firmados, e depois de 10 anos, vamos nos reunir novamente para ver o que a gente fez. Sabe a reunião de terceirão? Depois de 10 anos, vamos reunir para ver como é que cada um tá. Ó, então ocorre a Rio mais 10. Gente, toma muito cuidado aqui, tá? Esse Rio mais 10, eu sei que a Rio 92 foi no Rio de Janeiro, mas a Rio mais 10 não foi no Rio de Janeiro. Eu já vi uma questão trabalhando inclusive com essa problemática, para saber se você está ligado disso ou não. Então toma cuidado. A Rio mais 10 foi realizada em Johannesburgo, África do Sul. Então toma cuidado. Rio mais 10 porque se passaram 10 anos depois da Rio 92. Então Rio 92 mais 10 de 10 anos após. Então ela ocorre em Johannesburgo, África do Sul. Basicamente o elemento é reunirmos para ver o que a gente realmente alcançou das expectativas, das projeções e dos compromissos que firmamos, tá certo? Agora, não tem uma boa notícia para ti. Vem cá. Quando foram reunidos os países e feito o levantamento daquilo que a gente atingiu ou não, a gente percebe que, na verdade, nós retrocedemos. A degradação ambiental e a concentração de renda e a pobreza aumentaram desde a Rio 92. Ou seja, os países falharam nos objetivos que eles firmaram no ano de 92, quando, novamente, em 2002, a gente foi ver se realmente nós tínhamos atingido ou não. Então, isso foi muito sério, tá? Os resultados foram bem desanimadores. Então, a gente entende uma coisa. Queria que você fizesse uma reflexão importante. Vamos lembrar que, Eco 92, ou Rio 92, ocorre um ano depois da União Soviética basicamente se desintegrar. Ou seja, a gente vai entrar nos anos 90 num mundo em que a globalização ela vai engolir todo mundo, inclusive a própria China. Então, a gente ainda não conhecia muito bem a globalização tal como ela é hoje. A gente sabe que uma das consequências do processo de globalização, que tem várias coisas legais, é um processo que nos permite, por exemplo, ter essa relação agora, mas é também um processo que acaba aumentando a concentração de renda, que acaba excluindo muitas pessoas. E a gente também sabe, principalmente na questão da pandemia e o acesso à educação, por exemplo, EAD. Então é um processo que tem as suas coisas boas e as coisas ruins. E as coisas ruins impactam muito na concentração de renda, no alargamento assim, do abismo entre os mais pobres e os mais ricos. E isso a gente começou a entender melhor depois. Então, neste momento, a gente começa a entender um pouco melhor o processo no qual o mundo mergulha, que é a globalização. E aí a gente realmente começa a refletir melhor, tá? Então, realmente foi tudo muito desanimador, a gente realmente percebe que tudo piorou-se em vez de melhorar. Então se concluiu que, na verdade, não precisava mexer na Agenda 21, porque nós nem alcançamos o mínimo, entende? Então, na verdade, aqui, nós reafirmamos os compromissos que foram firmados a partir da Agenda 21. Não era necessário mudar, já que nem o mínimo nós fizemos. Tá bom? Então vem cá. E aí, depois nós tivemos de 20 anos da Rio 92 e de 10 anos após a Rio mais 10, então só para você não se confundir. Rio 92, 10 anos depois, em 2002, a Rio mais 10. Rio mais 10 anos. Agora, nós teremos 20 anos depois da Rio 92, ou seja, em 2012, então, ou seja, Rio de Janeiro mais 20 anos, quando de novo ocorre no Rio de Janeiro, tá? Então toma cuidado, a Rio mais 10 não foi no Brasil, a Rio mais 20 sim. E aí, de novo, né? É um encontro que a gente vai analisar quais foram as melhorias, quais foram os progressos ou não, desde a Eco 92 e da Rio mais 10 também, né? Vamos ver, na Rio mais 10, lembra que a gente se reuniu, vimos que realmente foi tudo muito complicado, foi uma pataquada, a gente não conseguiu chegar onde a gente queria. Vamos ver se 10 anos após a Rio mais 10 a gente tomou vergonha na cara e começamos a ir pro caminho certo, né? Então, ela foi novamente, né, realizada no Rio de Janeiro. E aí, de fato, na Rio mais 20, os resultados foram um pouquinho mais animadores. A gente viu alguns avanços e alguns progressos. A gente também sabe, percebeu que falta muita coisa, de fato, né? E a gente não precisa nem se reunir para a gente perceber isso, não é verdade? Basta olhar o mundo, basta olhar o nosso país que a gente percebe que, muita coisa precisa melhorar. Mas na época a gente percebe que alguns segmentos
que em alguns elementos a gente realmente deu passos adiante. Bom, a gente também tem que se agarrar a pequenas vitórias, né? E isso eu digo para ti no teu vestibular também, no teu dia a dia de estudo, tá? Não, eu sei que a macro vitória é aquela que a gente quer, mas se agarra nas pequenas vitórias também para a gente poder se animar, né? Senão a gente realmente não se anima. Então, percebemos alguns avanços e algumas temáticas foram debatidas. Agora que a gente conhece e reconhece muito mais o processo de globalização, agora que a gente entende muito mais como o mundo opera a partir dessa nova forma de organização do mundo, da economia global, agora a gente começa a entender melhor e começa a talvez fazer projeções, cenários. A gente de fato consegue compreender melhor a realidade. Então, alguns outros temas foram debatidos, como por exemplo, a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, ou como as instituições podem, né, ajudar no desenvolvimento sustentável. Então a gente já percebe que, ao contrário da Rio+10, em que realmente foi desanimador, em que todo mundo botou a mão na cabeça e, meu Deus do céu, e agora, o que fazemos? Aqui a gente já conseguiu debater alguns outros temas, né? Porque a gente já começa a ter um pouco mais de maturidade em relação ao processo e ao mundo que vivemos pós-Rio 92, né? Que na verdade a gente inaugura uma nova forma de organização no mundo que a globalização torna-se hegemônica. E portanto os processos e a devastação também torna-se mais global, não é verdade? Então entenda isso. Entenda que o processo de globalização ele acaba abrindo portas para uma economia global e também para o uso global dos recursos, né? Então agora a gente está compreendendo melhor essa situação. E agora, na próxima reunião, que vamos fazer as contas, né? Provavelmente a próxima reunião, segundo a cronologia, segundo o esperado, deve ser em 2022, né? Porém, a gente sabe que estamos vivendo um momento muito atípico, que uma pandemia acabou tirando o mundo da rota, então não sabemos como é que vai ser essa Rio+30, né? Se teremos como realizar logo após esse ano que a gente ainda está continuando nessa pandemia, que eu sei que algumas realidades em relação ao ano passado acabaram melhorando, mas o mundo ainda está vivendo, compreendendo, entendendo e atravessando esse momento tão triste, tão problemático, tão sério. Então, como vai ser essa próxima conferência? Se ela será em 2022, de qual forma será? A gente não tem ainda muitas respostas, não é verdade? Contudo, o Rio de Janeiro aposta novamente na Rio+30 como uma cidade para colocar o Rio de Janeiro de novo no debate ambiental, entendendo que nessas questões o Brasil ele realmente está numa situação muito complicada. A gente já falou um pouquinho sobre a questão amazônica, a gente já falou um pouquinho sobre algumas questões ligadas ao aquecimento global. O Brasil ele precisa, né, se colocar perante as questões ambientais e globais. Então, será que nós teremos moral para sediar esse evento? Será que os países do mundo vão olhar para o Brasil como uma possibilidade? Não sabemos. Será que esse evento vai ser um evento presencial, híbrido? Será que será que é seguro? Então, tem muitas respostas que eu infelizmente ainda não tenho para ti. Mas vamos ver, né, como é que vai se desenhar esse próximo encontro, se será no Brasil ou se não será. E principalmente, né, esse encontro, quais são as consequências, quais são as conclusões que a gente vai ter da pandemia a partir desse encontro, como é que o mundo foi impactado nesses últimos 10 anos, após a Rio+20, quais foram as mudanças, quais foram os avanços, se é que houveram avanços, em que áreas. Então a gente tem que ficar ligado ainda porque muitas respostas a gente não tem, tá bom? Então a gente entende que isso vai acontecer, mas talvez não quando a gente projeta. Talvez 2023, não sei. Mas saiba que a gente precisa se organizar de novo e os países precisam de novo compromissos, né? Eles precisam manter o compromisso, eles precisam reafirmar os compromissos. E mais do que isso, né? Não ficar só apenas reafirmando compromissos e também ações. A gente ficar reafirmando o compromisso, mas não agindo para tal, não adianta de muita coisa, né? Ah, estou compromissado a mudar, mas se eu não mudo, daí não adianta de nada, né? Não passa de papo, tá bom? Então agora a gente vai fazer uma questãozinha do Enem sobre as conferências ambientais. Vem cá. No presente observa-se crescente a atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas, sobre o meio ambiente sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais. A referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. Vamos lembrar que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, engloba aquelas 3 esferas. Eu preciso
economicamente ter um desenvolvimento, mas esse desenvolvimento deve preservar, deve respeitar os limites ambientais e promover o desenvolvimento social, a inclusão e a justiça social, né? Então são esses três elementos. Vamos lembrar que a gente falou um pouquinho sobre a política de resíduos sólidos, lembra? Essa política de resíduos sólidos, que é bem recente no Brasil, infelizmente, por um lado importante, lembra que ela é uma política que está bem alinhada à sustentabilidade, porque essa política traz o desenvolvimento econômico a partir do momento que as indústrias acabam usando a matéria-prima, isso é lucrativo para elas. Ela também traz a questão ambiental, porque ela obriga que as indústrias pensem no resíduo, ela acaba com os lixões que são, né, ambientalmente reprováveis, e lembra que nós temos a questão do viés social, da inclusão de catadores, de pessoas marginalizadas na economia do lixo. Então tá vendo que ela está olhando para as três dimensões, ou seja, a política de resíduos sólidos no Brasil ela é uma política alinhada à sustentabilidade, tá bom? Ó, voltando aqui, ele pergunta o que é sustentabilidade. Na verdade, essa questão aqui, ela nem fala muito do texto. É uma das questões que a gente tem que saber. Envolve aqui uma questão teórica. A incapacidade de se manter uma atividade econômica. Opa, lembra que o que eu falei? Precisa desenvolver economia? Não, 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 não. Então, quando você diz que você não pode desenvolver, que, né, quando a questão econômica ela não é contemplada, não é sustentabilidade, tá bom? Ó, a incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e a preservação de recursos naturais. Não, 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 não. A sustentabilidade, ela quer trabalhar com a compatibilidade, né, de recursos naturais e do crescimento econômico. Então, tanto A quanto B, elas trabalham com uma ideia de incompatibilidade. Não é o que a sustentabilidade propõe, né? A interação de todas as dimensões de bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a preocupação da conservação dos recursos naturais. Percebe que na alternativa C, ele trabalha com duas dimensões, a dimensão social e econômica, mas ele exclui a dimensão, né, ambiental. Ele fala que não se deve preservar, né? Então não se há uma preocupação com a conservação dos recursos naturais. Não, 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 não. Então essa C também é falsa. A D, a proteção da biodiversidade em face das ameaças da destruição que sofrem as florestas tropicais devido ao avanço de atividades como mineração, monocultura, tráfico de madeira e espécies selvagens. Ó, a D, ela trabalha com uma importante questão, mas ela deixa tudo muito restrito. Então não é só com florestas tropicais, é com qualquer ambiente do planeta. E aqui ela trabalhou apenas com a questão ambiental. E cadê a justiça social? Não, também não, né? Então também não é nossa resposta. Olha a última. A necessidade de satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades no campo econômico, social e ambiental. Tá vendo? Ó, percebe que ele fala do limite do uso sem comprometer as gerações futuras e fala que, ó, devem atender às necessidades econômicas, sociais e ambientais. Então percebe que a alternativa E, ela está casando certinho com a sustentabilidade. Perceba isso, tá? As provas, quando cobram o conceito de sustentabilidade, elas querem que você coloque essas três dimensões. Porque se uma dessas dimensões, que é o social, o ambiental e o econômico, não forem contempladas, não é desenvolvimento sustentável. É outra coisa, mas desenvolvimento sustentável não é. E a gente finaliza mais um grande módulo dessa parte de questões ambientais com essa aula de conferências ambientais. Como a gente já fez coisa, hein? Meu Deus, olha como a gente já andou. Então, lembre-se que é um dos blocos mais importantes, porque nós tivemos, né, várias questões interdisciplinares aqui, né? Falamos um pouquinho sobre conceitos físicos, químicos, conceitos políticos, econômicos, enfim. Então se trata de um bloco bem cobrado nas provas, dado essa diversidade, essa versatilidade de matérias e tal. Então a gente se vê num próximo módulo de grandes análises, que a gente vai falar um pouquinho sobre as questões ambientais também, mas não só. A gente entra nas fontes de energia, que é um dos temas mais interdisciplinares e que mais acabam dialogando com tópicos da geografia e também de outras matérias, tá certo? É um prazer estar aqui contigo e só percebe uma coisa, né? Como eu te disse, para se agarrar a pequenas vitórias. Olha quanto a gente já andou nesse curso, né? Meu Deus, a gente já está bem longe. Olha quanto você acabou aprendendo ao longo do curso, não só com geografia, mas com todo mundo. Então se agarra às pequenas vitórias, porque as pequenas vitórias às vezes nos dão os ânimos para a gente pegar a nossa macro vitória, tá bom? E eu te vejo na próxima aula então. Tchau, tchau.